vamos discutir um pouco sobre, né, como é que é o controle do meu interno, né, falar um pouco sobre o hipotálamo, né, a importância dele. Vocês já viram na primeira fase com a professora Miriam, né, a questão da neuroanatomia do hipotálamo, já viram alguma coisa, então agora nós vamos ver muito mais o como, né, esta estrutura, né, e quais são os mecanismos de regulação para manter, né, o meu interno. Então, a gente imagine essa condição, né? O que é que eu tenho sempre na vida, né, da gente? Tem um estímulo, certo? Qualquer estímulo ambiental, esse estímulo vai provocar no ser humano uma determinada resposta, né? Então, esta resposta, né, ela pode ser de várias formas. Então, por exemplo, nós vimos, né, uma resposta simples, que eu dou um estímulo, né, num mecanismo sensorial qualquer, né, no caso relacionados, né, aos reflexos, né, motores, eu vou promover uma resposta que é ativando a musculatura estriada esquelética, que é exatamente promovendo o reflexo. Então, nós vimos reflexo de estiramento, o reflexo tendinoso de Golgi, o reflexo de retirada. Então, esses reflexos, eles correspondem como resposta à ativação de músculo estriado esquelético. São os mesmos músculos e a resposta é sempre da mesma forma. Então, o estímulo, ele é um estímulo pequeno, ele está ativando um determinado grupo de receptores, promovendo uma resposta, e essa resposta é estereotipada, sempre do mesmo jeito. Todavia, né, nós temos uma outra situação, que às vezes eu tenho um estímulo, pode ser uma paisagem como esta, isso aqui é uma imagem de Fernando de Noronha, né, o paraíso, né, e o paraíso fica aqui no Brasil, lá em Fernando de Noronha. Então, quando eu vejo uma imagem como essa, isso me provoca uma resposta, por exemplo, uma resposta que é a ativação de músculo estriado esquelético, também músculo liso, né, músculo estriado cardíaco, e inclusive glândulas, que é o que nós chamamos de ajustes viscerais. Isso tudo, em conjunto, provoca uma resposta que nós chamamos de emoções. Então, a emoção, nós vamos ver numa aula mais na frente, na quarta-feira, né, como é que isso ocorre tudo junto. Então, na verdade, nós vimos, nas aulas anteriores, né, de motricidade, ativação do músculo estriado esquelético. Agora, né, nós vamos ver esse ajuste visceral, como é que esse ajuste visceral, até para a gente entender o que é emoção, certo? Então, eu tenho essas respostas de ajustes viscerais. E eu tenho mais outro tipo de respostas, que é, por exemplo, imagine, eu estou vendo aqui um livro, uma capa de um livro do Mia Couto, né, um livro muito bom, eu adoro esse livro, que chama-se Antes do Nascer o Mundo, né? Então, para ter, na hora que eu vejo, eu preciso ler, então eu preciso, inclusive, provocar uma resposta da musculatura estriada, esquelética, eu vou promover ajustes viscerais e vou promover a consciência. E isso vai, por exemplo, me dar uma tomada de decisão. Então, nós já vimos aqui como é que funcionam os reflexos, né? Nós vamos ver os ajustes viscerais e depois juntar as duas coisas na aula de quarta-feira e falar de emoção. Depois nós vamos falar exatamente como é que ocorre em conjunto a ativação da musculatura estriada esquelética, ajustes viscerais e aquilo que nós chamamos de consciência, que é o que nós chamamos de tomada de decisão. Então, o que nós temos, né, nas nossas aulas, as próximas aulas, hoje nós vamos ficar com essas duas aulas primárias aqui, que é o hipotálamo e o sistema nervoso autônomo, que estão relacionadas com o controle do meu interno, que é o ajuste do meu interno, está aqui. Mas esse ajuste, ele ocorre também de várias outras formas e a gente precisa detalhar. Então, na aula de amanhã, nós vamos discutir, né, a questão, dando continuidade sobre a aula de hoje, a ritmicidade circadiana, e dando continuidade também à aula de hoje, falar sobre a regulação, né, do sono, o ciclo sono-vigília, ou aquilo que nós chamamos de neurobiologia do sono. Entender o sono, ele é importante para a gente poder entender as funções corticais e as funções superiores, que são as nossas últimas aulas.
tá? Então, hoje nós vamos ter esta parte, amanhã nós vemos esses dois, né, tópicos, ritmicidade e neurobiologia. Na quarta-feira a gente faz emoção e depois a gente vai falar de córtex e funções superiores. E aí tem uma pergunta que eu quero, né, chamar a atenção de vocês, assim, qual é a principal síndrome que está relacionada com o que iremos estudar, né, na aula de hoje? Existe uma síndrome muito, né, comum, muito famosa, que inclusive as pessoas falam, às vezes, inclusive, exageradamente sobre ela, mas ela é fundamental para a gente entender, né, ou seja, a nossa aula de hoje é fundamental para entender essa síndrome. Alguém pode dar um palpite sobre que síndrome é essa? Todos calados? Eu não faço muita ideia não, professor. Então, nós vamos construir, né, esta ideia, né, ao longo da nossa aula e vocês vão ver que vai ficar claro. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, lembrando, né, daquele diagrama da organização funcional do sistema nervoso. Então, eu tenho aqui o meu ambiente, né, e aí eu vou ter o mecanismo de transdução ou tradução dos sinais ambientais para o sistema nervoso central, né, e aí vai formar, então, o sinal neural, que são os potenciais de ação, e vai ser através da sensibilidade geral ou especial. No mecanismo de controle, promover as respostas. Essas respostas são mecanismos, né, de comportamento que vai ativar ou o sistema motor ou o sistema visceral. O que a gente sabe é que a energia aqui de entrada, né, essa energia aqui, ou seja, imagina, né, o sistema visual. Um foto, a quantidade de energia que tem um foto é muito, muito, muito mais baixa do que a energia produzida na nossa, né, desenvolvimento da nossa imagem mental. Ou, simplesmente, né, a energia luminosa que chega num olho, ela é muito pequena, ela é muito, muito, muito menor do que a energia, por exemplo, de um reflexo pupilar. Ou a energia mecânica que eu faço fazendo uma percussão, né, do tendão patelar, ela é muito, muito menor do que, né, a energia produzida no reflexo de estiramento ou no reflexo, né, patelar, né, que é a contração da musculatura. Então, veja, né, se essa energia é muito menor, né, eu tenho que ter, né, mecanismo de dar essa energia. E esses mecanismos, eles são feitos basicamente pelo sistema digestório e pelo sistema respiratório. O sistema respiratório, eu estou continuamente captando oxigênio e eliminando, né, CO2. Contínuo, não paro. Né, isso é uma continuidade. Já o sistema digestório, ele não é contínuo. O que é que ocorre? Eu tenho, né, mecanismos, né, fásicos. Então, eu tenho uma fase, né, de digestão, né, e uma fase que é entre as digestões. Porque eu tenho, no caso do ser humano, a gente já organiza isso socialmente, no café da manhã, no almoço, no jantar, podendo fazer pequenas, né, a alimentação entre, né, essas grandes, né, refeições. Então, a alimentação ela não é constante, o sistema digestório ele não está funcionando continuamente, mas o sistema respiratório sim. Mas são esses dois. Né? Então, aqui eu tenho no sistema respiratório, né, a aquisição, né, do oxigênio e a eliminação do CO2, e aqui no sistema digestório eu tenho, né, tanto, né, a aquisição de principalmente de glicose, gordura, que vão funcionar como, né, elementos, né, fundamentais como energia, né, que vai ser utilizado para o gasto energético, para o metabolismo, como também estrutural. Né, lembrando que as nossas membranas celulares são feitas, né, de gordura. E também eu estou injetando, estou absorvendo, né, os meus, no biosistema digestório, né, aqui, né, os aminoácidos que vão funcionar, né, para, né, neurotransmissor, vão funcionar também para o sistema, né, para a formação, né, de elementos estruturais. E todo esse sistema, ele vai ser o quê? Ele precisa ser distribuído, ele precisa chegar até o sistema nervoso central. Então, o sistema cardiovascular ele vai pegar o que está sendo absorvido no sistema digestório
ir no sistema respiratório e distribuir para todo o organismo. Eu vou ter também, né, outros sistemas que vão interagir, que vão promover o metabolismo, tal, e etc., que vão promover a excreção, tal. Então, isso aqui tudo é o que nós chamamos de meio interno. Esse meio interno, ele precisa, né, estar em equilíbrio, ele precisa, né, ter, né, um controle. E o sistema nervoso central controla, né, esse meio interno. Então, quando nós falamos, por exemplo, na clínica, né, dos sinais vitais, um paciente está internado e a gente vai, chega e diz, põe lá no prontuário do paciente, anotar, né, sinais vitais de 4 em 4 horas. O que é que significa isso? A frequência cardíaca, aqui o meu sistema cardiovascular, a frequência respiratória, estou vendo meu sistema respiratório, a pressão arterial, meu sistema cardiovascular, a temperatura, o metabolismo do meio interno, a diurese, né, que é a quantidade de urina, ou seja, aqui o quanto você está excretando, e etc. Então, o controle do meio interno, ele é fundamental na medicina. Então, você está sempre olhando, quando a gente está fazendo um exame, né, físico no paciente, ou, né, fazendo um estudo de laboratório, né, o que a gente está olhando é exatamente como está funcionando, né, o mecanismo de controle do meio interno. Então, veja que aqui eu tenho uma síntese, né, dessa figura, que é uma figura lá do Guyton, né, eu tenho aqui, né, os pulmões, né, ou seja, eu estou captando o CO2, o oxigênio, desculpe, eu tenho uma bomba cardíaca que vai distribuir isso para o tubo digestório, o tubo digestório vai me ajudar na nutrição e excreção, isso vai, por exemplo, o sangue também vai passar pelo sistema renal, isso vai, por exemplo, né, promover excreção, vai ter regulação, né, dos meus íons, meus eletrólitos. Aqui nos capilares, né, eu vou chegar e distribuir isso para o restante do organismo, para o cérebro, para a musculatura e etc. Tudo isso depois ele retorna para o pulmão e elimina, né, por exemplo, CO2. Então, este mecanismo aqui, ele tem que ter uma funcionalidade de uma eficiência gigantesca. É isso que garante, né, a vida, né, do ser humano. Então, como é que esse controle ocorre, né? Aí a gente já vai, né, definir o nosso primeiro termo, um termo muito importante, que é o que a gente chama de homeostasia. O termo homeostasia, ele foi proposto, né, no início do século passado por Walter Cannon. Walter Cannon foi um grande, né, médico, né, de Harvard, né, da Faculdade de Medicina de Harvard, lá em Boston, em que ele propôs, né, a partir da ideia, né, dos estudos do Claude Bernard, do século XIX, que foi um grande fisiologista francês, porque o Claude Bernard ele vai definir o conceito de meio interno, dizer que esse meio interno ele precisa estar em equilíbrio, e este equilíbrio ele é mantido por mecanismo de regulação. Então, todas as vezes que eu tiver prejuízo ou uma perturbação no equilíbrio do meio interno, eu causo a doença. Então, quando eu tenho um indivíduo que está doente, o que eu vou buscar são as alterações, entender o que é que está alterado, né? O que é que não está conseguindo ter resposta para manter o equilíbrio. E, desta forma, eu poder fazer uma intervenção terapêutica e fazer com que o equilíbrio volte, né, ao que era antes. Então, o termo homeostasia ele foi proposto e ele ainda é utilizado. Nós vamos ver que esse termo ele está sendo, né, modificado, né, recentemente. Então, como é que funciona esse mecanismo de regulação? E isso é através, né, desse diagrama que a gente vê que é um mecanismo de retroalimentação. Então, imagine que eu tenho um estímulo qualquer, esse estímulo ele sempre vai ser captado por um receptor, esse receptor está ligado, né, esse aqui é uma terminação de um neurônio, que vai ter uma via que vai até um centro de integra essa informação, avalia esta informação aqui, o que esse estímulo está provocando, vai ativar um elemento efetor, aqui uma via eferente, que vai ativar um efetor, pode ser um músculo estriado esquelético, um músculo, né, liso, um músculo estriado cardíaco ou uma glândula. Isso vai promover uma resposta. E essa resposta, geralmente, ela tende a ser oposta, né, a esse estímulo, quando eu tenho um mecanismo de retroalimentação negativa. Então, esse é o mecanismo clássico, né, como síntese, né, da homeostasia.
Aqui vejamos o exemplo da regulação, né, da temperatura. Então, imaginem que eu tenho aqui um estímulo, seja a diminuição da temperatura no meio ambiente. Isso vai fazer com que eu vou aumentar, né, os receptores térmicos vão ser ativados, eu vou aumentar a frequência de disparo de potenciais de ação, essas vias vão até o sistema nervoso central, vai ter feito, né, uma avaliação sobre o nível, né, aqui da temperatura periférica, e isso vai promover uma resposta, porque vai ativar determinadas áreas no sistema nervoso central. Uma delas, olha que interessante, né, vai ativar a musculatura estriada esquelética, promovendo contrações, né, que vão gerar o que a gente vai chamar de tremor. Então, esse tremor periférico, provocado, né, pela ativação da musculatura estriada esquelética, né, que gera calor. Então, se eu produzo calor em decorrência, né, da ativação da musculatura estriada, eu vou compensar aqui a perda de calor do ambiente. Por outro lado, né, eu vou também ter uma resposta, né, na musculatura lisa, né, na pele, principalmente nas extremidades, né, da musculatura lisa vascular. Com isso, eu promovo uma vasoconstricção, diminui, né, os vasos sanguíneos, o diâmetro dos vasos sanguíneos, menor circulação vai para a periferia. Olha, nós temos uma temperatura elevada interna, se o sangue esquenta dentro, tanto no pulmão, como no tubo digestório, como no cérebro, vai menos sangue para a periferia. Se vai menos sangue quente para a periferia, eu vou ter menor perda de calor. Se eu tenho menor perda de calor, eu vou estar exatamente compensando, né, essa diminuição da temperatura do ambiente. Veja, essa perda, essa vasoconstrição, às vezes ela é tão intensa em decorrência, né, da baixa temperatura do ambiente, que em alguns casos, por exemplo, moradores de rua, né, que quando você está em ambiente que a temperatura cai muito, o lóbulo da orelha, né, que a vasoconstrição é tão intensa nessa região que isso acaba provocando necrose. Não é nem pelo efeito do frio sobre, né, o lobo da orelha, mas é exatamente pela diminuição, pela ausência de vascularização nessa área, ou na extremidade do nariz, na extremidade dos dedos da mão, né, ou dos dedos dos pés, isso pode acontecer. Então, esse controle, né, a gente vai precisar, para entender o controle do meio interno, saber os receptores de sensibilidade gerais participam, né, também disso, né, os receptores viscerais também participam, né, eu vou ter resposta humoral ou vou ter resposta neural. Resposta humoral quando eu tenho liberação, né, de um hormônio, quando eu tenho a resposta humoral, que eu estou ativando, né, o meu sistema nervoso autônomo. Então, basicamente, né, eu vou ter uma resposta humoral, que é principalmente através do hipotálamo, em que o hipotálamo, né, ele vai liberar alguns hormônios, esses hormônios vai lá para a hipófise anterior e depois vai promover, né, respostas hormonais. Alguns hormônios produzidos no hipotálamo, né, eles vão agir, né, vão cair diretamente aqui na hipófise posterior e vão ser liberados como hormônio. Aqui, esses fatores tróficos do hipotálamo é que vão promover ou ativação ou inibição da produção dos hormônios propriamente dito. Eu vou ter também, além dessa resposta humoral, a resposta neural, que é pelo sistema nervoso autônomo. Né? Então, aqui eu tenho uma ativação, por exemplo, né, neural, diretamente até a medula da adrenal, que vai produzir a liberação de epinefrina. Aqui eu tenho um neurônio, né, que eu vou chamar um neurônio pré-ganglionar, que vai num gânglio autonômico ativar o neurônio pós-ganglionar, e esse neurônio pós-ganglionar ele vai poder ou ativar ou inibir uma glândula que vai ser uma estrutura, né, efetora, né, na periferia, que vai me provocar uma resposta para regular o meu interno. Então, para a gente ficar claro, né, que esse centro integrador ele é o tronco encefálico e o hipotálamo. O hipotálamo no nível, né, mais organizado, né, ou seja, mais de hierarquia, né, o hipotálamo vai controlar, né, o tronco cerebral vai estar envolvido com as respostas, principalmente as respostas, né, vagais. E, é claro, tudo isso, tanto o hipotálamo como o tronco, eles vão estar relacionados, né, estão sobre o controle, né, do córtex. E todas as informações que são geradas aqui pela estimulação interna, né, ou de receptores de sensibilidade geral, ou receptores viscerais,
elas vão chegar até o tronco, até o hipotálamo e podem chegar até o córtex. Algumas dessas informações se tornam consciente e outras não. Professor, Diga. nem toda resposta do hipotálamo a algum estímulo do meio externo precisa ser controlado pelo córtex, né? Ou precisa? Não. Algumas elas vão serem controladas automaticamente, como nós vamos ver, independente do córtex. E você poderia dar um exemplo de uma resposta consciente que o hipotálamo pode dar? Tá, então imagine, por exemplo, né, que você, né, é um grande meditador. Você quer, por exemplo, reduzir a sua frequência cardíaca. Você quer ficar em repouso. E aí você consegue fazer isso. Não com tanto, você não consegue parar o seu coração, mas você consegue reduzir a sua frequência cardíaca. Existe, inclusive, uma terapêutica que a gente chama de biofeedback, né, que imagine que eu tenho um sujeito que ele é muito ansioso. Tá? Vamos dar um exemplo, né, próximo de vocês. É um jovem que ele está lá no 3º ano do ensino médio, né, ele é muito ansioso, então todas as vezes que ele vai fazer, né, um simulado, ele tem taquicardia. O coração dele vai, a frequência cardíaca dele vai lá para 110, 120. E ele sente o coração dele bater mais forte, e ele fica mais ansioso ainda, aí começa a suar, e aí ele só pensa naquilo, porque aquele batida do coração dele está muito intensa, e ele não consegue se concentrar, e não consegue resolver, né, as questões, né, de uma forma, né, clara, embora ele seja um excelente aluno. Quando ele está fora disso, ele consegue fazer, né, ler bem, faz os exercícios em casa, super tranquilo. Na hora que vai para o simulado, e isso provavelmente vai acontecer quando ele for para fazer o Enem. Então, o que é que você faz? Faz uma técnica, a gente chama de biofeedback, né? Que é, tipo, põe, né, eletrodos para registrar a atividade cardíaca dele. E aí está ligado nesses eletrodos num computador, né? E aí ele está ouvindo, ele está vendo, né, a frequência cardíaca dele. Então você treina ele, né, a ele mentalizar voluntariamente para relaxar e fazer com que a frequência cardíaca dele, né, reduza, fique mais baixa. Então, na hora que começa o registro, a frequência cardíaca dele está lá 90 batimentos por minuto. Um jovem, né, bastante ansioso, só em estar fazendo experimento já fica, né, ansioso com aquilo e a frequência vai lá para cima. E aí você vai, deixa com ele sozinho, ele tente, né, fazer com que a frequência cardíaca dele vai baixar. Então ele fica lá, bip, 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 bip. Aí ele vai até ele tentar fazer, ele está vendo o eletrocardiograma dele, ele vai se concentrar, ou seja, ele vai tentar induzir conscientemente para reduzir a frequência cardíaca. E ele consegue fazer isso. E aí, se ele consegue fazer isso junto, né, olhando, né, a frequência cardíaca dele, ele faz isso várias vezes, não é necessário várias sessões. Aí, quando ele for fazer o simulado, ele vai fazer o mesmo exercício voluntariamente para controlar a frequência cardíaca dele. E aí ele controla a frequência cardíaca dele, ele controla a ansiedade dele. Então, veja, é uma forma de você fazer, né, o controle, né, voluntário. Não é tão simples assim, como eu falei, não são todas as pessoas que conseguem, né, ter essa resposta. Então, algumas vezes, alguns jovens, às vezes, a gente precisa, né, inclusive, fazer um tratamento farmacológico, dando uma substância para bloquear, né, a atividade cardíaca, ou reduzir a frequência cardíaca, para ele não ficar tão ansioso, né, durante, né, uma avaliação. Certo? Então, essa é uma forma, né, de você ver, é um dos exemplos. Tá? Então, o controle do meu interno, né, a gente diz que ele é realizado por um supersistema. Por que a gente fala um supersistema? Porque, na verdade, eu tenho, né, 3 grandes sistemas envolvidos. Né? Eu vou ter o próprio sistema imune, porque o sistema imune, né, o sistema imunológico, ele é fundamental para a nossa sobrevida, tanto em relação na nossa defesa, né, agentes patológicos, patógenos externos, mas também para, né, a nossa defesa interna, o nosso equilíbrio interno. Né? Então, o sistema imune está sobre, né, uma modulação do sistema nervoso central. O sistema endócrino, no qual eu vou produzir uma quantidade grande,
né, de hormônios que vão agir em diversos órgãos, né, e, né, o sistema nervoso autônomo, tanto o sistema simpático como parasimpático, que vai agir, né, também em diversas estruturas efetoras que são fundamentais para, né, a questão, né, da nossa sobrevida. Então, o nosso comportamento, a regulação da temperatura, a nossa nutrição, o nosso metabolismo, a nossa circulação, equilíbrio eletrolítico, né, o nosso crescimento, a nossa maturação, a nossa reprodução, tudo isso está sob o controle desses três sistemas. E esses três sistemas, basicamente, eles estão modulados pelo hipotálamo, e, é claro, o hipotálamo está sobre, né, modulação do próprio córtex. Tá? Então, o que nós vamos ver na aula de hoje é um pouco essa regulação, né, mais autonômica, um pouco dessa regulação endócrina. Nós vamos aprofundar os detalhes da regulação endócrina no próximo semestre. Depois, no quarto semestre, vocês terão, um detalhamento das respostas imunes, tá? E é claro que esse processo todo, são três sistemas grandes, mas todos eles estão interagindo, estão interligados entre si. Então, algumas generalizações sobre o que a gente chama de sistema de controle, né, homeostático, né? A gente vai dizer o seguinte: se eu tenho, para manter esse sistema, né, em equilíbrio, né, você tem qualquer variável, por exemplo, pode ser a temperatura, o nível, né, por exemplo, de sódio, o nível de potássio, o nível de glicose, né, a própria pressão arterial, a frequência cardíaca. Então, a estabilidade disso, né, para manter a estabilidade do meio interno, ela sempre vai ser um balanço entre o estímulo e a resposta, o estímulo e a resposta. Então, a gente nunca vai estar, né, totalmente, né, parado. A gente sempre tem alguma coisa estimulando e alguma coisa provocando uma resposta. E, desta forma, né, a gente mantém o equilíbrio do meio interno. O sistema de retroalimentação negativa, né, na variável regulada, ela provoca, né, a resposta sempre no sentido oposto. Este é um dos mecanismos mais comuns que ocorre no organismo. O sistema, né, homeostático, ele não mantém a constância completa, né, mas ele tem uma variação dentro de uma faixa. Né? E também o valor de referência, né, ele muda, ele pode ser modificado por determinadas condições. Por exemplo, né, durante, né, a nossa vida, né, durante a ontogênese, quando a gente é um recém-nascido, criança, adolescente, adulto, idoso, esses valores de referência mudam. Por isso que todas as vezes que a gente vê, né, um exame e tem lá um dado de um valor de referência, por exemplo, os níveis, né, de um hormônio X, ou o nível, né, de uma determinada proteína, o nível de determinada enzima, o nível de determinado eletrólito, tem lá dizendo, ó, de idade X a Y, o valor de referência é esse. Algumas coisas são mais ou menos, não variam tanto, mas outras variam bastante, né, principalmente os hormônios relacionados, por exemplo, à nossa reprodução. E a homeostasia também, ela tem uma modulação, né, bastante interessante. Então, aqui nesta tabela, né, o que a gente vê são fatores que afetam a taxa metabólica. Né? Então, a taxa metabólica é mais ou menos a relação entre catabolismo e anabolismo. Né? Então, o que ocorre? Com a idade, né, essa taxa metabólica, ela só vai modificando. Então, uma criança, um recém-nascido, ela tem uma taxa metabólica muito alta. Até porque o corpo da criança, ela é pequeno. Então, imagine que uma criança, ela pode perder calor muito rapidamente, como ganhar calor muito rapidamente. Então, uma criança, ela tem uma taxa metabólica altíssima, e aí, ao longo da nossa vida, a nossa taxa metabólica, ela vai diminuindo. A questão de sexo, elas são diferentes, né? Tanto porque também os tamanhos são diferentes, como as presenças dos hormônios também são diferentes. A progesterona e a testosterona são dois hormônios que têm funções metabólicas bastante, né, grandes, sendo que a progesterona, ela não tem na mulher, né, um padrão, né, de alta amplitude, ela tem variações, né, durante o ciclo menstrual. Diferente que ocorre com a testosterona no homem, que ela sempre está no nível elevado. Se eu tenho uma diminuição de testosterona, né, a taxa metabólica cai bastante. A gravidez, a menstruação, a lactação, que são estados fisiológicos das mulheres, né, ela também afeta, né, a taxa metabólica.
processos infecciosos ou outras doenças também mudam drasticamente em algumas condições, como uma resposta fisiológica, o organismo reduz o metabolismo, em outras, né, ele aumenta, né, o metabolismo. A temperatura corporal, né, ela também, o nosso metabolismo depende da nossa temperatura. Quando se a gente tem a alimentação, quando a gente ingere, né, alimentação, imediatamente a nossa taxa metabólica ela aumenta, né, a alteração que a gente chama, né, prolongado do intervalo, né, entre, né, a alimentação e a quantidade de alimentação em uma refeição. Isso tudo também afeta, né, a taxa metabólica. A atividade muscular, né, também afeta a taxa metabólica, os estresses emocionais, a temperatura ambiental, claro, a circulação dos hormônios, né, de vários tipos, como noradrenalina, adrenalina, o hormônio de crescimento, cortisol, e etc. E o sono, né, durante o sono, por exemplo, a nossa taxa metabólica, ela reduz, né, principalmente, né, na periferia, né, não tanto no sistema nervoso central. Então, esse controle, né, do meio interno, ele vai ser feito aqui pelo hipotálamo. Então, essa estrutura, ela vai ser uma estrutura mestre, né, no controle, né, do meio interno. Então, vamos observar como é que esse processo ocorre em grandes situações, como na alimentação, na circulação, né, e etc. Então, basicamente, né, quando eu estou falando das respostas funcionais, né, do organismo, eu tenho os meus órgãos efetores, né, que eu estou chamando aqui nesse diagrama de órgãos terminais, que é a minha musculatura lisa vai estar presente no tubo digestório, no sistema vascular e nas glândulas também. A musculatura cardíaca, musculatura estriada cardíaca e as glândulas. Então, isso aqui todos são, né, minhas respostas de controle, né, ou seja, meus efetores para atuar sobre o controle do meio interno. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho neurônios motores primários, né, no caso do sistema nervoso autônomo, lá nos gânglios vegetativos. Esses neurônios motores primários, né, do sistema, né, nervoso autônomo, eles têm os neurônios pré-ganglionares. Esses neurônios pré-ganglionares, eles vão estar, no caso do parasimpático, no tronco encefálico, e no caso do simpático, na medula espinhal. Esses neurônios, eles vão estarem sobre a modulação de centros vegetativos lá na região do tronco encefálico. Então, eu vou ter neurônios aqui, que serão importantes para a regulação cardiovascular, que vão agir sobre esses neurônios pré-ganglionares, que vão agir sobre esses neurônios ganglionares, que vão atuar, por exemplo, sobre a musculatura cardíaca. Esses neurônios dos centros vegetativos, eles vão estarem sobre modulação do hipotálamo. E o hipotálamo, é claro, está sobre a modulação, né, do córtex. Mas o mecanismo de retroalimentação é porque aqui esses órgãos sensoriais, que são efetores, eles também têm os gânglios sensoriais. Então, diferentemente, né, que eu tenho, quando eu falo do sistema motor, né, de motricidade, eu estou falando basicamente das vias descendentes. Aqui, quando eu falo do sistema nervoso autônomo, eu estou falando de via descendente e ascendente. E essas vias, né, que aqui essas vias aferentes, eu tenho os gânglios sensoriais, eles vão levar essa informação, principalmente, eu tenho uma grande estrutura, né, lá no tronco cerebral, que é o núcleo do trato solitário, e essa informação vai para o tronco cerebral, que para os núcleos, né, vegetativos, por exemplo, o núcleo vasomotor, né, etc., o núcleo paraventricular, o núcleo parabraquial, desculpe. Essas informações vão para o hipotálamo, no hipotálamo integra e volta tudo. Mas essas informações também ela podem ir para o tálamo e do tálamo chegar ao córtex e o córtex promover uma resposta. Então, quando essas respostas vão até aqui, chega até o córtex, é que a gente diz que essa informação ela se torna consciente. Então, imagine, né, várias coisas estão acontecendo na periferia e eu detecto níveis de glicose, temperatura, né, a ativação da musculatura lisa no trato gastrointestinal, tudo isso vai gerar informações sensoriais que vão chegar até o tálamo, chega ao hipotálamo, mas chega também até o tálamo, do tálamo vai para o córtex, e aqui a gente tem a consciência que estamos com fome.
né? E aí eu posso promover uma resposta, né, motora consciente e uma resposta visceral. Parte também dessas informações que vão chegar até aqui o tronco, né, cerebral, né, nos centros vegetativos, elas vão para essa estrutura que a gente chama complexo amidaloide, que é uma estrutura subcortical, e nessa estrutura ela vai fazer a avaliação dessas informações e promover a ativação do hipotálamo ou ativação direta dos neurônios pré-ganglionares que vão promover respostas autonômicas. Essas informações que chegam aqui no amígdala são informações que vão estar relacionadas com as nossas emoções. Aqui, com as informações que vão chegar até a consciência. E aqui são o controle, né, inconsciente e automático, né, do meu interno. Então, o meu interno, em parte, ele vai estar sobre modulação consciente, ele vai estar sobre modulação emocional e também sobre um autocontrole. Lembrando que parte dessas informações aqui do controle do meu interno, como nós vamos ver, ela pode ocorrer no próprio órgão efetor, por exemplo, na musculatura cardíaca. Então, esse controle visceral, como é que ele ocorre? Eu não sei se você falou, é porque eu acabei de cair rapidinho, mas a amígdala, ela vai agir como nesse controle? Tá, então, a amígdala, ela vai estar recebendo informações do meio interno, né, e elas recebem essa informação que aí você desenvolve com aspectos da história do sujeito ou dos próprios mecanismos, né, endógenos, que já está pré-estabelecido, né, no próprio genoma, e vai dar um caráter, né, de que essa informação ela tem um caráter emocional. Tá? Então, o que ocorre? E aí, a amígdala processa isso e promove, né, uma resposta já imediata para o hipotálamo ou uma resposta direta para o próprio neurônio pré-ganglionar, promovendo uma resposta. Eu não consegui entender muito bem essa parte da emoção e o controle. Tá, então imagine o seguinte, eu tenho vou dar aquele exemplo, né, novamente, que eu falei do jovem que tem, né, que ele fica mais ou menos emocionado, e aí o que ocorre? Ele tem um aumento da frequência cardíaca, certo? O coração vai bater mais intenso, com mais força e mais rápido. Então, essas informações, ou seja, a frequência cardíaca e a força de contração, ela está sendo detectada pelo meu sistema sensorial. Vai lá para o núcleo do trato solitário, vai lá para o núcleo vasomotor, que vão detectando, promovendo uma resposta de autocontrole aqui. Mas parte dessa informação, ela está chegando aqui e está indo lá para a amígdala, certo? E a amígdala está fazendo uma avaliação disso como algo de perigo. Isso está promovendo a amígdala fazer o quê? Uma resposta que é uma ativação direta para os neurônios pré-ganglionares, né, do sistema simpático, que promove uma maior ativação da musculatura cardíaca. Por quê? Porque neste caso, desse sujeito, né, esta informação está tendo um aspecto emocional muito intenso. Ok? Então, essa ativação da amígdala aqui, ela acaba se tornando, né, um aspecto, né, patológico e eu preciso controlar, porque ficou hiperativado. Isso sempre vai acontecer. A questão é qual é o grau, né, de agregação emocional que a amígdala está avaliando, né, para aquela informação. Então, o que é que vai ser o controle visceral? Que nós estamos representando, né, a musculatura cardíaca, né, e vamos ver, então, como é que esse controle visceral ele vai ocorrer. Então, ele vai ocorrer pelo sistema nervoso autônomo, né, pela primeira etapa que nós vamos ver, com 3 divisões, a divisão simpática, parasimpática e a divisão gastroentérica. Então, o mecanismo de regulação é esse aqui. Então, eu posso ter aqui aquilo que nós vamos chamar de divisão simpática e parasimpática, né, a divisão gástrica vai estar lá no sistema digestório, e aqui eu tenho 3, né, diferença, e aqui é a comparação entre o sistema motor, que nós vimos recentemente, em que eu tenho o motoneurônio que está dentro da medula, lá na coluna anterior da medula, e vai se projetar e fazer, né, sinapse, né, na junção neuromuscular com o músculo estriado esquelético. Aqui o que eu vou ter, né, são 2 sistemas, o sistema simpático e o sistema parasimpático,
No sistema simpático, eu tenho um neurônio pré-ganglionar, em ambos os casos, tanto no simpático como parasimpático, o neurônio pré-ganglionar está, aqui no caso do simpático, na medula, no corno lateral, do sistema, né, parasimpático, essencialmente lá no tronco cerebral. Esse neurônio pré-ganglionar, ele sai da medula e vai fazer sinapses com o neurônio pós-ganglionar, que o corpo desse neurônio está no gânglio simpático. Esse neurônio pós-ganglionar, ele se projeta e vai fazer sinapse, né, com a musculatura lisa, né, ou estriada cardíaca. Já o sistema simpático, ele vai fazer sinapse, né, ele sai lá do tronco cerebral, ele vai fazer sinapse lá com alguns neurônios do plexo parasimpático, né, ou ele vai fazer sinapse com neurônios, né, intramural, né, no caso aqui, se for o tubo digestório, que a gente chama, né, o plexo intramural lá do tubo digestório, né, que seria o neurônio pós-ganglionar. Então, aqui no caso, o neurônio pós-ganglionar, ele já está lá dentro do próprio órgão-alvo. Uma diferença, né, aqui quando a gente tem essa sinapse, a junção neuromuscular, aqui no sistema tanto simpático como parasimpático, não existe essa sinapse tão precisa. Então, a gente tem aqui a terminação, se eu ampliar aqui a terminação desse axônio, esse aqui é o axônio, né, do neurônio pós-ganglionar. E esses axônios, eles têm aqui umas protuberâncias, e nessas protuberâncias há uma grande quantidade de vesículas sinápticas com neurotransmissores. Então, essas vesículas sinápticas com neurotransmissores, imagine, o potencial de ação vai passando aqui, chega aqui, abre canais de cálcio, né, ativa, né, essas vesículas liberam neurotransmissores, desculpa. E o neurotransmissor vai se difundir e até encontrar o seu receptor, que está na membrana de algum órgão-alvo aqui. E aí o potencial de ação se propaga, ele vai liberando. Então, essa liberação é difusa, ela não é tão, né, característica como uma sinapse, como existe na junção neuromuscular, né, no sistema motor. Então, aqui na organização sináptica, simpática, né, eu tenho um neurônio pré-ganglionar, lá aqui no corno lateral, né, da medula, né, espinhal, ele vai se projeta, seu axônio, e aqui ele vai fazer, né, sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Né, sendo que aqui, quando eu tenho, né, o gânglio aqui pré-vertebral, né, ou ele pode fazer sinapse direto aqui na medula, né, da adrenal. Neste caso, a própria, né, célula produtora, por exemplo, aqui de cortisol, ela vai funcionar como se fosse ela seria um análogo, né, do neurônio pós-ganglionar. O sistema simpático, todos os neurônios pré-ganglionares estão aqui na região torácica e na parte inicial da região lombar. Eu tenho aqui toda uma cadeia. Então, aqui eu tenho o neurônio pré-ganglionar, está aqui, dentro da medula. O neurônio pós-ganglionar está aqui, nesse neurônio, ou ele está aqui. E aí, ele tem aqui os outros gânglios, eles vão se projetar desde a face, né, até aqui as estruturas, né, excretora, né, como a bexiga, né, o sistema, né, reprodutor, tal, etc. Já a organização parasimpática, ela vai acontecer diferente. Eu estou lá na região, né, do tronco cerebral, eu vou ter vários núcleos, aqui é o que eu vou chamar os núcleos parasimpáticos, os gânglios e os órgãos-alvos. Então, aqui, quem são os núcleos? Aqui que eu vou chamar, né, o núcleo de Edgar-Westphal. Então, aqui é o núcleo que vai ter a fibra, né, pré-ganglionar, vai formar, né, o núcleo oculomotor, ele vai agir exatamente aqui no gânglio ciliar, e o órgão-alvo vai ser a musculatura, né, os músculos ciliares do controle circular da íris. Aqui, né, no núcleo salivar posterior, né, o nervo vai ser o nervo facial, né, o gânglio, né, plérigo palatino, e aqui vai atuar sobre as glândulas lacrimais e mucosas nasais palatais. O núcleo salivar inferior, glossofaringe, né, aqui o gânglio óptico, a parótise, né, e as mucosas orais. O núcleo dorsal do vago, o núcleo ambíguo e o núcleo ventral do vago, todos eles vão, em conjunto, formar o nervo vago. Isso vai estar nos gânglios parasimpáticos e nos plexos intramurais. Isso aqui vai estar lá no tecido, né, cardíaco, no tecido, né, gastrointestinal. Então, ele vai atuar sobre a musculatura lisa e glândulas das vísceras torácicas,
por exemplo, respiratórias, digestórias e abdominais, né, as digestivas, né, e a musculatura estriada da faringe, da laringe e do esôfago, isso aqui, principalmente por processo do reflexo, né, de deglutição, e a musculatura estriada do coração. E lá, a parte do parasimpático, que está lá na região, né, da sacral, ele vai estar lá na coluna intermédio lateral, né, que vai formar os nervos hispânico, o plexo, o gânglio no plexo hispânico, né, e vai atuar principalmente na parte mais distal do tubo digestório, colo transverso descendente, e as vísceras pélvicas, né, principalmente no sistema reprodutor. Então, está aqui, né, simpático, né, o neurônio pré-ganglionar está aqui, né, e aqui na região sacral, o neurônio pré-ganglionar e os neurônios pós-ganglionares já estão próximos aqui do órgão-alvo. Então, a gente tem essas duas grandes divisões. A terceira divisão do sistema nervoso autônomo é a divisão gastroentérica, que no tubo digestório, né, eu tenho o que eu vou chamar de plexo mioentérico, que é um conjunto de neurônios que estão intimamente, né, interligado com a musculatura lisa do tubo digestório, que vai regular, né, a motilidade, e eu tenho um plexo submucoso. Esse plexo submucoso ele está intrinsecamente relacionado à parte, né, de produção de glândulas, então ele vai estar muito relacionado com o controle de secreção e de absorção, né, no tubo digestório. Então, o plexo mioentérico vai estar controlando, né, a motilidade, e o plexo submucoso controlando, né, a secreção. É importante, né, saber que esses dois plexos, o plexo mioentérico e o plexo submucoso, ambos vão estar sob o controle do sistema autonômico simpático e parasimpático. Mas, se eu tirar o efeito do simpático e parasimpático, esses dois plexos ele têm autonomia. Ou seja, você faz os reflexos durante, né, a alimentação, né, independente do simpático e parasimpático, só com a divisão gastroentérica, né, do sistema. E os órgãos efetores, eles são bastante diversos, né? Aqui eu tenho um exemplo de um órgão efetor importante, que é a musculatura cardíaca, e outra, né, eu tenho aqui, por exemplo, o pâncreas, a vesícula, né, o sistema digestório, ambos são órgãos efetores fundamentais para, né, a manutenção do equilíbrio do meio interno e que estão sob o controle do sistema nervoso autônomo. Eu tenho efetores mistos, né, que são efetores aqui glandulares, né, mas que eu tenho aqui nessa glândula aqui, ó, aqui eu tenho glândulas, eu tenho células mioepiteliais, são células de musculatura lisa, né, então isso aqui é as células secretoras e aqui são as células musculares. Então eu posso ter uma ativação dessa musculatura lisa quando eu tenho uma contração aqui dessa a glândula, e isso promove, né, aqui a secreção. Aqui no caso, né, nós temos uma questão importante, né, que são a glândula, né, adrenal. A glândula adrenal ela vai ter um conjunto de células especializadas que vão produzir diversos tipos de substâncias. Então, essas células aqui, todas elas vão receber sinapses, né, diretamente aqui, principalmente essas duas aqui, né, do simpático. Então, lá o neurônio pré-ganglionar, ele sai da medula e vai fazer sinapse direto com essas células que serão responsáveis aqui pela produção, né, da adrenalina e noradrenalina, que vão para a circulação sanguínea. Então, essas células estão localizadas lá na parte, né, medular, né, da adrenal. E como é que é a estratégia, né, do controle, né, do meio interno? A gente diz que tem uma estratégia antagonística, uma estratégia sinérgica. Essa estratégia antagonista significa que o simpático age de um jeito, o parasimpático age do outro. Em algumas condições, essa estratégia, né, ela é, né, cinética, os dois agem, né, do mesmo jeito. Então, se eu for olhar aqui a maioria, né, dessas minhas regiões, eu vou ter, né, tanto, né, inervação simpática como parasimpática. Há algumas exceções, né, que, por exemplo, né, nessa parte, né, a periférica do sistema vascular, basicamente, eu só tenho, né, a inervação simpática, não tenho inervação parasimpática. Então, veja o exemplo, né, de uma a estratégia de regulação, né, antagônica.
Quando eu tenho uma estimulação simpática, no caso da inervação do coração do nervo vago, eu tenho uma inibição, né, uma redução da frequência cardíaca e uma diminuição da amplitude do meu sinal. Já quando eu tenho, né, uma ativação, uma estimulação simpática, eu tenho um aumento da frequência cardíaca, né, e um aumento da força de contração. Então, são duas respostas diferentes. Então, qual é a importância clínica dessa estratégia antagônica, de antagonismo, né, lá para a musculatura cardíaca? Então, veja, vocês estão muito acostumados a ouvirem falar, né, na frequência cardíaca. Mas hoje em dia a gente trabalha com uma ideia que é, né, a variabilidade da frequência cardíaca. É uma outra forma de você medir. Então, imagine que aqui eu tenho um eletrocardiograma, né? Então, o eletrocardiograma, eu tenho essas ondas, né, que é eu tenho essa onda P, o complexo QRS, que é essa primeira ondinha negativa aqui, essa aqui é a P, aqui é o Q, aqui é o R, o S, e aqui é o T. Então, essa onda, né, P aqui é a despolarização atrial, aí aqui eu tenho um complexo QRS, é a despolarização ventricular, e aqui essa onda T é a repolarização, né, ventricular. Então, essa onda R aqui, ela é muito bem detalhada. Então, a gente diz que a gente pode determinar o intervalo entre a distância entre uma onda R e uma onda R. O que a gente sabe é que essa distância, ela não é constante, né? Veja que aqui eu tenho uma distância de 845 milissegundos, aqui ela foi de 745, 812, 732. Se eu olho ao longo de 1 minuto, eu vou poder medir a frequência cardíaca. Mas se eu olho aqui, eu estou vendo que tem uma variabilidade, né, entre o intervalo R e R. Por que que existe essa variabilidade no intervalo R e R? É porque quando eu tenho um intervalo mais curto, isso significa que eu estou um predomínio do simpático. Quando eu tenho um intervalo longo, é um predomínio do parasimpático. Na verdade, na nossa condição normal, né, de regulação, existe um controle simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, simpático, parasimpático constantemente. E é isso que é importante. Não deve haver a predominância nem de um sobre o outro. Então, aqui eu tenho as diversas áreas, né, que eu tenho aqui o órgão, a ativação simpática, a ativação... Diga. Queria como voltar ao slide, por favor. Tem sim, querido. Só para explicar esse finalzinho, que eu não peguei muito bem. A distância delas, então, é como se fosse período de ativação do simpático e parasimpático, é isso? Isso. Então, assim, o que é que vai determinar a distância entre o intervalo R e R, certo? Que é a despolarização do coração, né, da musculatura cardíaca, né? Então, o que vai determinar, né, essa distância entre uma despolarização e outra é a predominância do efeito do controle simpático ou parasimpático. Quando o parasimpático predomina, essa distância ela é maior, certo? Quando o simpático predomina, esta distância ela é menor. Então, numa situação, né, de repouso, você tem uma variação, uma hora é uma hora é outra, uma hora é uma hora é outra, certo? Se eu estiver fazendo atividade física intensa, quem é que vai predominar? É o simpático. Então, esse intervalo ele vai ser menor e vai se manter mais ou menos constante quando eu estou hiperativando o simpático. Se eu tiver uma hiperativação do parasimpático, esse intervalo vai ser longo e vai se manter longo mais constantemente. Quando eu não tenho uma predominância nem de um nem de outro, eu vou ter uma variação. Por isso que eu chamo variabilidade da frequência cardíaca. Entendi, John. Obrigado. Então, o que a gente observa, né, que conforme seja o local, essas estratégias, né, o mecanismo, ele pode ser antagônico ou cinético, a maioria das vezes ele é antagônico. Nas glândulas salivares, ele vai ser, né, cinético, sendo, né, o simpático mais uma secreção salivar mais viscosa e aqui mais fluida, isso porque a ativação parasimpática, ela aumenta, né, a secreção, né, de eletrólitos, né, e de água, né, quando o parasimpático ele é ativado.
E aí a outra questão importante, né, que veja, né, quero chamar a atenção aqui de vocês, quando a gente vai olhar como é que funciona neuroquimicamente, né, a função autonômica. Aqui, olha, eu tenho basicamente no meu sistema motor, o meu motoneurônio, e esse meu motoneurônio, tanto faz, ele está no músculo agonista ou no músculo antagonista, certo? O músculo flexor ou o músculo extensor. A junção neuromuscular vai liberar sempre a acetilcolina, certo? E vai ser sempre excitatório. Né? Então, a atividade motora, o motoneurônio sempre vai excitar o órgão-alvo, né, que é o músculo estriado esquelético. Já no sistema autonômico, não. Né? Então, eu vou ter, né, os motoneurônios simpáticos, eles serão excitatórios, e o neurotransmissor dele vai ser a noradrenalina. Os motoneurônios parasimpáticos vão ser inibitórios, e o seu neurotransmissor vai ser a acetilcolina. Diferente do que ocorre aqui na neuroquímica muscular. A gente também tem a sinapse ganglionar, lá, né, no gânglio. Então, no gânglio, isso aqui, imagine que isso aqui eu tenho o neurônio pré-ganglionar e aqui o neurônio pós-ganglionar. Então, esse neurônio pós-ganglionar aqui, ele vai liberar diversos neurotransmissores, não é só um. Ele pode liberar acetilcolina, né, e aqui esse neuropeptídeo, que é o LH-RH. E ele pode agir em diferentes tipos de receptores. Né? E cada receptor desse vai promover um potencial pós-sináptico diferente. Por exemplo, se for no nicotínico, ele vai produzir um potencial pós-sináptico rápido, se for no muscarínico, um potencial pós-sináptico inibitório lento, se for peptidérgico, ele vai produzir um potencial pós-sináptico lento, né, de bastante amplitude, mas lento. Então, isso aqui, é claro, vai depender, né, das vias que estejam ocorrendo. Então, nessa sinapse ganglionar, né, ela tem essa característica interessante. Então, imagine aqui o seguinte, eu tenho aqui o neurônio pré-ganglionar, esse aqui, chega aqui o potencial de ação. Professor? Diga. Com licença, se eu podia explicar de novo o slide passado, que deu uma travada aqui. Eu vou explicar ele aqui, ó. Certo? Porque aqui, ó, qual é a diferença? É que nessa sinapse eu posso ter diferentes receptores pós-sinápticos. Dependendo desse receptor, essa sinapse entre o pré-ganglionar e o pós-ganglionar, ela pode ser excitatória e inibitória. Certo? Professor, mas o que é que vai determinar se sempre vai ser liberada a acetilcolina aí Não, na ela pode junção? ser liberada a acetilcolina e mais, né, o LH-RH, certo? Então, assim, o que é que vai definir, por exemplo, se ela vai agir no nicotínico ou no muscarínico? É a quantidade dela. Então, quando eu tenho, né, uma pequena liberação, eu vou ter predomínio disso aqui, do muscarínico, então ele tem um efeito, né, inibitório. Se eu aumentar a quantidade dessa acetilcolina, ela vai ligar aqui, e vai meio, né, que contrapõe um no outro. E se eu aumentar a frequência de disparo aqui, nesse estímulo, vai liberar também, né, esse neurotransmissor, né, que é esse neuropeptídeo, que é o LH-RH, que vai atuar aqui como excitatório. Então, quando eu tenho, né, baixa frequência de potenciais de ação no neurônio pré-ganglionar, eu tenho uma resposta, o resultante é inibitório. Se eu tenho um aumento dessa frequência de disparo, o resultante vai ser excitatório. Porque esses receptores, esses neurotransmissores excitatórios aqui, o LH-RH, eles só vão ser liberados quando eu tiver uma frequência muito alta de potenciais de ação chegando aqui nessa porção terminal do neurônio pré-ganglionar, certo? Então, o que está sendo, né, representado aqui, exatamente isso. Eu tenho aqui a ativação do receptor colinérgico, né, aqui é o nicotínico, aqui é o muscarínico, certo? E aqui, né, o receptor do peptídeo. Então, quando é que eu vou ter, se eu tenho a liberação tanto de acetilcolina, né, se eu tenho muita liberação de acetilcolina, né, o que vai acontecer, né, é que eu vou ter ativação aqui dos dois. Se eu tiver pouca, eu vou ativar aqui só os receptores, né, e que vai acabar
provocando modificações, né, mais lentas. Aqui, se eu tiver ativação de muitos potenciais de ação, vou liberar tanto a acetilcolina como, né, aqui o meu neuropeptídeo, que vai agir aqui e vai se somar. Então, eu tenho baixa frequência de potenciais de ação no neurônio pré-ganglionar, resposta, né, inibitória. Alta frequência de disparo de potenciais de ação no neurônio pré-ganglionar, uma resposta, né, excitatória. Certo? Professor, Diga. o LHRH, ele vai estar presente em todos os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo? Do sistema simpático, sim. Sim. Porque eu pensava que ele só agia por meio do hipotálamo, era só o hipotálamo que ele liberava. Não. Porque assim, a gente tem, né, na verdade, eu tenho vários peptídeos que vão funcionar lá em cima, por exemplo, no hipotálamo, como um determinado, né, efeito, e perifericamente eles vão ser usados como outro efeito, certo? Sim, entendi. Então, por exemplo, no estômago, eu vou ter a liberação de gastrina, que vai funcionar como um hormônio, certo? Mas lá no hipotálamo, neurônios do hipotálamo vão usar a gastrina como neuropeptídeo, como neurotransmissor. Certo? Entendi. Então, a mesma molécula, ela pode ser usada para várias funções dentro do organismo. Então, veja, aqui no caso, eu já tenho uma sinapse pós-ganglionar, que aqui seria uma sinapse, né, do parasimpático, né, a sinapse colinética, que eu tenho uma liberação de acetilcolina. Então, veja, eu tenho um potencial de ação, que seria a terminação do vago, né, neurônio, né, que é eferente, vai ser o vago, vem um potencial de ação, esse potencial de ação entra, faz aqui a abertura de canais de cálcio, o cálcio entra, ativa aqui as vesículas, libera, né, a acetilcolina. Aí a acetilcolina, ela vai agir sobre, né, o receptor, né, muscarínico aqui, que veja, esse receptor aqui, diferente lá o receptor, né, para acetilcolina, na célula muscular estriada, né, esquelética, ele é uma proteína transmembrana que é um canal de sódio e potássio. Aqui não, aqui ele é um canal que está ligado a uma proteína que está ligada a uma proteína G, e essa proteína G, ela vai fazer duas coisas. Uma vai ser a ativação dessa proteína G, ela vai ativar canais de potássio, desculpa. E aí o potássio sai. Se o potássio sai, promove uma hiperpolarização. Se promove uma hiperpolarização, fica mais distante do limiar. A outra coisa é que essa proteína está ligada a uma outra proteína G que vai inibir a adenilciclase. Se eu estou inibindo a adenilciclase, eu vou ter menos conversão de ATP e AMP cíclico, eu vou ter uma menor ativação da proteína quinase A e vou ter uma diminuição do influxo de cálcio para dentro dessa célula. E isso vai fazer, então, que a força de contração agora vai ser diminuída. Então, com essa via aqui, né, a via de abertura dos canais de potássio, né, a acetilcolina, aqui no coração, vai promover hiperpolarização, com isso ela diminui, né, a frequência cardíaca, porque isso vai acontecer principalmente lá nos nódulos, né, sino atrial, né, e atrioventricular. E aqui ela vai agir, né, inibindo a adenilciclase, promovendo menor cálcio, quantidade de cálcio, então vai diminuir a força de contração. Ok? Já o sistema, né, simpático, né, as terminações simpáticas, eu vou ter aqui a vesícula que tem onde tem a liberação, então o potencial de ação vai se propagar aqui, né, e vai permitir, né, a entrada de cálcio e vai promover várias ativações, inclusive a liberação de noradrenalina, né. E a noradrenalina, ela vai agir em várias coisas, né. Então, ela pode agir aqui como mecanismo de retroalimentação sobre os próprios receptores, ela pode agir em diversas glândulas aqui, aumentando aqui o processo de atividade metabólica, aqui nos capilares, né, nos receptores, né, tanto alfa como beta, que estão presentes tanto, né, na musculatura cardíaca como na musculatura pulmonar, né. Então, por exemplo, quando eu falo, né, de noradrenalina,
né, ela vai ser liberada nas terminações do sistema simpático, agindo principalmente na atividade cardíaca, na atividade pulmonar, na atividade vascular, mas também eu vou ter a produção, a liberação de adrenalina, noradrenalina, pela, né, a medula da adrenal, né, que vai, né, ser ativada pelo sistema simpático, produz a liberação de noradrenalina. E a noradrenalina, elas vão ter, né, as duas, né, a noradrenalina e a adrenalina, essas duas aminas, elas vão ter diversos tipos de receptores. Aqui eu estou marcando o receptor alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. Semelhante ao que a gente fala lá da dopamina, nós falamos da dopamina, né, são famílias diferentes. E cada um desses receptores vão promover a ativação, né, de proteínas G diferentes, que vão promover questões diferentes. Então, veja, né, que aqui, olha, eu tenho ações que pode ser, né, o resultante, uma hiperpolarização. Quando é que isso ocorre? Lá no intestino. Então, a motilidade gastrointestinal, ela é inibida pela ativação simpática, cujo neurotransmissor lá é noradrenalina. Certo? Então, veja que ela vai ter uma ação em outros lugares, né, de ativar a musculatura, mas aqui ela vai promover uma hiperpolarização. Essa hiperpolarização ela vai ser produzida lá, né, na musculatura, né, lisa do tubo digestório. Mas o mesmo receptor alfa, né, ele pode estar ligado a um complexo, né, de cascata de metabolismo que vai aumentar o cálcio intracelular. Isso não ocorre lá no tubo digestório, né, mas ela vai ocorrer nos vasos sanguíneos, né, nos bronquíolos, né, em alguns esfíncteres, no útero. Então, aqui vai promover o quê? Contração. Então, encontro que no tubo digestório a noradrenalina promove um efeito inibitório da motilidade, ela aqui, via o mesmo receptor, veja que isso é importante, é o mesmo receptor, né? Aqui ela vai promover contração. Aqui, olha, o receptor alfa-2, tá? Ele vai promover, né, um efeito diverso, que é o quê? Inibir, né, diminuir a concentração do cálcio intracelular, ativar o canal de potássio, promovendo hiperpolarização, e isso tudo vai promover uma ação aqui, ó, nessas estruturas, glândula salivar, né, na produção da insulina, né, na própria produção de noradrenalina, cicolina, etc. Já aqui, ó, principalmente no sistema cardiovascular, que são receptores beta-1 e beta-2, né, vai ser o quê? Aumento de cálcio, né, quando eu tenho uma ativação do receptor beta-1, ok? Isso, então, vai aumentar a força de contração cardíaca. Aqui, ó, beta-2, ele vai diminuir a concentração de cálcio, né, e ele vai agir, por exemplo, né, promovendo uma dilatação dos brônquios. Olha que coisa interessante, né? A mesma droga, no caso, noradrenalina e adrenalina, né, o que é que ele faz? Na musculatura cardíaca, aumenta a força de contração, aumenta a frequência cardíaca do coração. Mas no brônquio, né, ele promove broncodilatação. Então, o mesmo sistema. Então, vejam, por isso que a gente precisa, né, por que esses efeitos são diferentes? Porque, na verdade, o receptor é diferente. Então, em farmacologia, né, como a gente precisa refazer, a gente está pensando e trabalhando para melhorar os efeitos. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente com asma, ele está tendo uma broncoconstricção, então eu tenho que fazer uma dilatação. Então, eu posso usar uma droga que age aqui sobre os receptores. Se eu der, por exemplo, noradrenalina ou adrenalina para alguém que está com broncoconstricção, né, com asma, ele vai sair da asma. Só que a noradrenalina vai ter ação muito grande aqui no coração. Mas veja que no choque anafilático, por processo, né, imunológico, ou por reação, né, alérgica, você dá adrenalina, uma pequena quantidade de adrenalina para promover, né, o relaxamento e o indivíduo poder respirar. No indivíduo, né, com asma, você usa outras drogas. Então, na farmacologia, o que tem sido feito é desenvolver drogas, medicamentos,
né, que vão agir especificamente mais em um determinado tipo de receptor. Então, veja, aqui a noradrenalina, ela age muito no alfa-1, no alfa-2 e no beta-1, age pouco no beta-2. A adrenalina age muito em todos. E aqui eu tenho os agonistas, que são drogas, né, que vão agir semelhante à noradrenalina e à adrenalina, e os antagonistas, que vão agir, né, de uma forma, né, antagônica. Cada um deles está aqui localizado, que eles vão agir muito mais em determinado tipo de receptor, o alfa-1, o alfa-2, o beta-1 ou beta-2. Com isso, né, a gente consegue, né, fazer, né, um tratamento farmacológico com um efeito mais específico. É claro que aqui, o que a gente diz que é, por exemplo, aqui o Prazosin, ele é um bloqueador de alfa-1. Ele bloqueia também alfa-2, beta-1 e beta-2. Só que, né, ele só vai bloquear esses aqui em altas concentrações. Em concentrações, né, farmacológicas ideal, ele só vai agir aqui. Do mesmo jeito aqui, a fenilfenilprina, ela vai agir ativando o alfa-1, mas principalmente, mas em alta concentração, ela age também nos outros. Ok? Então, é dessa forma, né, que a gente consegue usar, né, o conhecimento que a gente tem do domínio dos mecanismos de regulação visceral para fazer o tratamento farmacológico. Professor, naquele slide anterior, no caso, por que então os receptores alfa-1, por exemplo, não estão presentes no coração, por exemplo? Não. Entendi. É? Não era só isso mesmo, que eu estava pensando ali entre o alfa-1 e o beta-1, mas ok, então. Obrigado. Professor, pode repetir a questão da asma, por favor? Então, imagina, por exemplo, um indivíduo que, para respirar, eu preciso, né, que as minhas vias aéreas estejam liberadas. Então, eu tenho um controle voluntário, autonômico das vias aéreas. Então, em determinado momento, ela está bem dilatada. Então, quando eu estou em atividade física, né, certo? Quando eu estou em atividade física, eu preciso fazer a broncodilatação, para poder inspirar muito. Quando eu estou em repouso, eu reduzo. Então, à noite, né, antes de dormir, eu já começo a reduzir, porque a minha respiração já começa a diminuir um pouco. Isso faz parte da regulação fisiológica. Então, a asma, né, ou qualquer doença, né, reativa das vias aéreas superiores, né, ela provoca uma irritação e acaba promovendo, né, uma broncoconstricção. Então, você diminui o calibre dos brônquios e aí você tem dificuldade de passagem do ar. Certo? Então, o que ocorre? Né, como é que isso é regulado? Na verdade, o que você tem fisiologicamente, né, a própria noradrenalina e a adrenalina, ela promove essa dilatação. Veja que interessante, né? Fisiologicamente, quando eu vou, por exemplo, fazer exercício, eu libero muito noradrenalina e adrenalina. Essa noradrenalina e adrenalina que eu estou liberando endogenamente durante o exercício, né, eu estou promovendo um aumento da atividade cardíaca, né, aumentando a força de contração do coração, aumentando a frequência, e estou promovendo algo importante, né, que é, por exemplo, promovendo a dilatação, né, aqui, né, dos brônquios. Ao promover a dilatação dos brônquios, eu respiro melhor, porque eu preciso de mais oxigênio e preciso eliminar mais CO2. Mas veja que lá em relação a alfa-1, eu vou ter um aspecto de contração, né, do tubo digestório. Então, diminui um pouco a atividade do tubo digestório. Então, o que ocorre? Se eu tenho um asma, os bronquíolos estão lá diminuídos. Se eu tenho uma diminuição desses bronquíolos, né, o que ocorre? Eu vou ter que dar uma substância que vai agir preferencialmente em beta-2. Tá? Então, aqui, olha, eu tenho duas drogas. O isoproterenol, ele age tanto em beta-1 como em beta-2. Quando eu uso ele, ele vai fazer o quê? Né? Tanto uma broncodilatação, mas também vai aumentar muito a frequência cardíaca. Já se eu usar só essa droga,
ele vai fazer o quê? Ele vai só fazer broncodilatação. Então, ele é mais eficiente, ele é mais específico para o tratamento da asma, né, do que essa outra aqui. Ok? É claro que com alta concentração, ele também age nos outros. John, Diga. nesse caso aí que está mostrando que alfa-1 e beta-2 têm ações antagônicas, que um aí está dizendo que contrai bronquíolos e o outro dilata os bronquíolos. Isso. Aí como funciona? As células expressam de maneira diferente os receptores, como é que vão saber que a adrenalina contrair e depois tem que dilatar? Aí é porque você vai ter característica, né, de localização desses receptores e das células. Certo? Assim, o que você tem predominância? Beta-2. Certo? Então, o resultado, né, final, né, vai ser broncodilatação. Então, o A1 é mais como se fosse um regulador para evitar que ocorra uma dilatação excessiva? Isso. Ok, John, obrigado. E aí a gente vai ter, né, uma coisa importante da regulação do meio interno, né, que é, né, a regulação, né, via do cortisol. Por que que o cortisol ele vai ser importante? Né? Então, assim, quando eu olho lá a adrenal, né, eu tenho o meu sistema simpático, ele vai agir fundamentalmente aqui na medula da adrenal, que vai liberar noradrenalina e adrenalina. Tá? O mais interessante é que a própria ativação simpática, então veja, aqui eu estou tendo a estimulação simpática, ativa a medula, produz noradrenalina e adrenalina, isso vai para a circulação sanguínea, isso volta para o cérebro, e lá na hipófise, né, a adrenalina vai estimular a hipófise a produzir o ACTH, né, então a hipófise produz o ACTH então é liberado, e vai, né, o ACTH lá no córtex da adrenal e estimular a produção do cortisol. E o cortisol, né, vai agir em tudo quanto é de organismo, em todos os órgãos do organismo. Então, vocês lembram, né, daquela pergunta que eu fiz, qual é a síndrome mais, né, que poderia estar relacionado com isso que nós estamos estudando, que é a regulação, né, do meio interno. Então, veja, é o estresse. Por que a gente diz que o estresse é? Porque, assim, o estresse ele tem dois efeitos. O que o estresse faz? Na verdade, o estresse, a gente diz que determinado estímulo, ele é estressor, quando esse estímulo provoca uma hiperativação do sistema simpático. Então, quando o estímulo provoca uma hiperativação do sistema simpático, que vai promover um aumento de noradrenalina e adrenalina, e a própria noradrenalina vai promover um aumento do ACTH, e o ACTH vai promover um aumento do cortisol. Sendo que o estresse também, né, tem a resposta lá do hipotálamo, que é a produção do CRH, e o CRH vai produzir ACTH, e o ACTH vai produzir, né, vai ser liberado, vai agir, né, no córtex da adrenal, produzindo um cortisol. Então, eu tenho aquilo que eu chamo de resposta estressora, quando eu tenho um estímulo que é estressor. Agora, se vocês olharem aqui, o cortisol, né, ele tem uma ação de retroalimentação negativa sobre o hipotálamo. Então, quando eu tenho muito cortisol, eu faço uma inibição da produção de CRH para não ter CRH ativando a hipófise para produzir CTH. E se não tem a CTH, não vai ter ativação, né, da adrenal, né, o córtex da adrenal, então, reduz a produção de cortisol. O cortisol também age sobre a própria, né, hipófise, inibindo, né, a produção e liberação de ACTH. Com pouco ACTH, né, então, o ACTH então, diminui a estimulação, né, do córtex, da adrenal, para produzir o cortisol. A questão é, se eu tenho um estímulo estressor que está hiperativando aqui, tanto a noradrenalina
Como? Ativando o hipotálamo a produzir o CRH. Tem mais ainda o estímulo da noradrenalina, ativando a hipófise a produzir o ACTH, eu vou ter muita produção de ACTH. Tem muito cortisol. O que ocorre aí, no caso, é que esse efeito inibitório aqui, se ele for cronicamente utilizado, vai acabar provocando aquilo que a gente chama de sensibilização. O que significa que o efeito que o cortisol antes fazia aqui, agora ele é ineficiente. O cortisol deixa de conseguir inibir a liberação de ACTH, deixa de inibir a produção de CRH. Então, esse mecanismo de retroalimentação negativa, ele passa a ser deficiente. Então, quando ele passa a ser deficiente, é que a gente diz que, então, entra numa síndrome do estresse. Então, inicialmente, você tem um efeito estressor que promove uma hiperativação simpática com a hiperprodução, né, de noradrenalina e adrenalina pela medula adrenal. Também vai produzir uma hiperativação hipotalâmica, que vai produzir uma hiperativação na hipófise, que vai produzir muita liberação de CTH, que vai ativar o córtex da adrenal, que vai produzir muito cortisol, os níveis de cortisol são elevados. Então, esse primeiro momento é uma resposta benéfica. Mas se esse efeito é agudo, você acaba promovendo uma hiperativação desse eixo, e o nível de ativação simpática e da adrenal ficam elevados. Então, isso porque ficou cronicamente, e o sistema de retroalimentação negativa, né, deixa de ser ineficiente. E aí o indivíduo fica com os níveis de cortisol elevados, pressão arterial fica elevada, porque ele vai aumentar a força de contração, a frequência cardíaca, e vai também, né, promover cronicamente um aumento da vasoconstrição. Esse aumento da vasoconstrição vai acabar promovendo, né, uma diminuição do calibre dos vasos, aumento da resistência periférica, aumento da pressão arterial. Então, isso por um efeito, né, de estresse crônico. Então, a síndrome de estresse é quando esse efeito fica cronicamente estabelecido. Então, isso, né, o que a gente vê, né, no sistema da liberação do cortisol, né, a gente tem todo o aspecto fisiológico da liberação dele. Então, veja aqui. Aqui, no caso, eu tenho horas do dia, e aqui eu tenho uma concentração plasmática, né, do cortisol. Então, meio-dia, como esse horário agora é nosso, os níveis de cortisol estão elevados. Quando a gente come, os níveis de cortisol aumentam, mas gradualmente, ao longo da tarde, início da noite, eles caem, a gente dorme, eles vão lá para baixo, ficam lá em níveis quase indetectáveis, e depois, antes da gente acordar, os níveis de cortisol começam a subir, né, e quando a gente acorda, os níveis de cortisol já estão elevados. Então, eu digo que isso é um ritmo diário, ou um ritmo que a gente chama de circadiano. Veja que o aumento do cortisol, ele começa, né, antes da gente acordar. Vocês já sabem disso, já perceberam isso várias vezes, que às vezes vocês acordam e estão 100% para fazer qualquer coisa. Mas, às vezes, vocês acordam e estão lá meio sonolento, com dificuldade, né, não conseguem, né, fazer as coisas direito ainda, porque provavelmente vocês acordaram antes dos níveis de cortisol se elevarem. Então, quando a gente diz que a gente acorda espontaneamente, naturalmente, quando a gente acorda, os níveis de cortisol nosso já estavam elevados, a gente já estava preparado para enfrentar as coisas, né, da vigília. Então, este aqui que nós estamos vendo, né, é uma demonstração de que os níveis de cortisol e ACTH, que são fundamentais para a nossa vida, eles não são constantes, eles variam ao longo das 24 horas. E é isso que a gente chama, né, de ritmos circadianos. E a gente sabe que esse controle, ele é feito, né, um grupo de neurônios que estão localizados no hipotálamo. Esses neurônios se chamam núcleos supraquiasmáticos e que são responsáveis por gerar esse ritmo. Então, na aula de amanhã, a gente vai voltar para o hipotálamo para explicar, né, esse controle rítmico e como esse controle rítmico, não só para o cortisol,
né, mas também para nossa temperatura, né, para o hormônio de crescimento e para diversas outras funções nossas, são fundamentais para, né, a manutenção do equilíbrio, né, do meio interno.